Geometria molecular, arrumação dos átomos nas moléculas. A disposição dos átomos na molécula é baseada na teoria de repulsão de pares eletrônicos da camada de valência, a TREPV, e na teoria da hibridação do elemento central da molécula, que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, afastam-se, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. Vamos ver agora aqui nesse slide exatamente o tipo de molécula, a geometria, como os elétrons estão ao redor do elemento central, a geometria e o exemplo. O primeiro caso que aparece aqui é exatamente quem? O AX1 é 0. A molécula é diatômica, Você tem os elétrons ao redor do elemento central, que ele considera aqui o cor-de-rosa, e tem a geometria que é linear, exemplo, o HF e o O2. No segundo exemplo, nós temos o AX2 é 0. O que significa isso? O A é elemento central, X2 são dois ligantes, e o E0 significa que não tem par de elétrons não ligantes. Não existe elétrons não ligantes. A geometria é linear, aqui você está vendo ao redor do átomo lilás os elétrons, os par de elétrons, e aqui você está vendo a geometria, que é linear. Exemplo, aqui você tem o HgCl2, o CO2 e o BeCl2. No outro exemplo, você tem a molécula do tipo AX2E1, que a molécula tem geometria angular. Você tem aqui, no caso, o A, que é o ligante, o elemento central, X2 são ligantes, e o E1 é o par de elétrons não ligante. Observa que esse par de elétrons bem aqui, ele está aqui exatamente esse amarelinho, tá certo? Ao redor do átomo central, que é lilás. E aqui está a geometria, que é angular. No exemplo, você tem o NO2-, o SO2 e o O3. Vamos para o outro tipo. Você tem aqui o AX2 é 2, que também é angular. Você tem dois pares de elétrons não ligantes ao redor do elemento central. E está aqui a geometria, exemplo clássico, a água e o F2, que no caso seria o fluoreto de oxigênio. O A2X3, onde você tem três pares de elétrons ao redor do elemento central, que são não ligantes. A estrutura também é linear. O exemplo clássico nós temos o X2, F2 e o I3-. O AX3 é 0, que é trigonal plana. Observe que eu tenho nenhum par de elétrons não ligantes, você tem todos os pares de elétrons ao redor do elemento central. A geometria trigonal plana, exemplo BF3, o carbonato que é o CO3-, o nitrato que é NO3-, e o SO3 que é o trióxido de enxofre. Aqui você tem o AX3E1, que é trigonal piramidal, onde você tem um par de elétrons não ligantes ao redor do elemento central. E aqui você tem a geometria, exemplo clássico do NH3, do PCl3. Vamos por outro exemplo, a X3E2. Ela é em forma de T. Você tem dois pares de elétrons ligantes ao redor do elemento central e tem três ligantes ao redor do elemento central. Então está aqui os dois pares de elétrons ligantes e está aqui ela em forma de T. Exemplo clássico que nós temos quem? O CL3 e o BF3. O ClF3 e o BF3. Aqui você tem agora o exemplo do AX4E0, onde você tem nenhum par de elétron ligante, tá? A geometria tetraédrica. Aí você tem aqui a distribuição dos elétrons do elemento central, e aqui você tem a geometria. Exemplo clássico, CH4, PO4-, o SO4-, e o CL4-.
Aí você tem agora o AX4E1. O AX4E1, que é uma forma de gangorra. Você tem um par de elétrons não ligantes e 4 elementos ao redor do elemento central. E você tem a forma de gangorra, exemplo clássico SF4. O AX4E2 tem 2 pares de elétrons não ligantes. Você tem o quadrado planar. O quadrado planar bem aqui, está aqui os elétrons não ligantes, os amarelinhos. Aqui está o quadrado planar, XF4. Aí você tem o X5E0, onde você tem uma bipirâmide trigonal. Observe que aqui você não tem nenhum par de elétron não ligante. Exemplo clássico, PCl5. Bom, aí nós vamos dar mais um pouquinho. Vamos ter o AX5E1, onde você tem, tá certo? Você tem uma estrutura que é um quadrado piramidal. Então, você não tem nenhum, se você tem um par de elétrons não ligantes aqui embaixo, tá certo? E aqui você tem a estrutura. Exemplo clássico que nós temos aqui, o BF5, o ClF5. Agora você tem agora o AX5E0, tá certo? AX6E0, desculpa, AX6E0, que é octaédrico. Você tem 6 pares de elétrons ao redor do elemento central, 6 elementos, e o exemplo clássico é SF6. Se agora você tem, depois do F6, você tem o AX6E1, que é uma bipirâmide trigonal, aliás, uma bipiramidal pentagonal. Você tem um par de elétrons não ligantes, tá? Aqui é exemplo, o XeOF5-, o IOF5-2-. E por último, nós temos o AX7E0, não tem nenhum par de elétrons não ligantes, onde você tem uma bipiramidal pentagonal. Exemplo clássico, o IF7. Gente, a gente vai mostrar para vocês a hibridação, definir essa hibridação também, como sendo função de hibridação. Que você tem hibridação do tipo SP, SP3, SP2, SP3D2, SP3D. Ora, tem certos alunos do primeiro ano que não sabem hibridação, e muitos certos alunos também do terceiro ano que não sabem hibridação. A gente vai mostrar para vocês a hibridação em detalhe de todos esses elementos centrais, sem nenhum problema. Vamos para frente. Nós vamos definir o que é hibridação, que é um fenômeno que ocorre com o átomo de um determinado elemento químico, permitindo que ele realize um número de ligações químicas ou que seja capaz de realizar essas ligações. Normalmente, o que você tem é o seguinte: quando ocorre a ligação covalente, você tem um orbital que só tem um elétron. Se o orbital tem só um elétron, a ligação vai acontecer. E no caso aqui de nitrogênio, tem 3 orbitais, podemos fazer 3 ligações covalentes. Bom, normalmente você tem, sem nenhuma hibridação, para a família 3A, 3 elétrons de valência, 3 orbitais incompletos e 3 ligações. 4A, 4 elétrons de valências, orbitais incompletos 4, 4 ligações. 5A, 5 elétrons de valência, orbitais incompletos 3, ligações 3. 6A, elétron de valência 6, orbitais incompletos 2 e ligações 2. E 7A, elétron de valência 7, orbitais incompletos 1, uma ligação. Isso sem falar da possibilidade de acontecer a hibridação. Vamos para frente um pouquinho. O primeiro exemplo que aparece aqui é uma molécula do tipo AX1E0. O que significa isso? Que você tem uma molécula que tem um ligante, tá certo? O elemento central ligante que não tem par de elétrons isolados. O exemplo clássico aqui que a gente tem é o O2. Eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do O2 na altura do rosto, para ficar gravado, onde você tem 2 átomos, tem aquela ligação covalente, e essa estrutura aqui ela tem uma geometria linear, portanto, 180 graus. Vamos ver como é que ocorre a distribuição eletrônica do oxigênio na molécula de água. Só um momentinho que eu estou guardando aqui esse material. Eu vou passar um pouquinho, aí a gente vai começar exatamente a geometria molecular por configuração eletrônica. No caso, do exemplo da água, que é a molécula biatômica, aliás, da água não, do oxigênio, desculpa, do oxigênio, onde você tem oxigênio número atômico 8, aí começa 1s2, 2s2, 2p4, e isso usando o quê?
diagrama de Newton para distribuição eletrônica. Você vê na frente que eu tenho 2s2, 2p4. O que eu fiz aqui? Eu estou fazendo a distribuição dos elétrons do subnível S do orbital S, onde você tem um elétron em preto, aí eu faço a distribuição dos orbitais SP, seguindo a regra de Rand, são todos os elétrons que estão em preto para cima, e venho seguindo o princípio da exclusão de Pauli no segundo elétron, tá certo? Que diz que o segundo elétron tem que estar em sentido contrário. Observe que eu tenho duas possibilidades de ligação, duas formas de ligações, está aqui, as duas formas de ligações, ligação covalente, tá certo? São duas ligações covalentes. Então a estrutura que você tem, os 8 elétrons distribuídos ao redor do elemento central, 6 elétrons distribuídos ao redor do elemento central, e tem uma dupla ligação, que são as duas ligações covalentes. A estrutura aqui tem um ângulo de 180 graus e a geometria linear. Nós vamos ver a seguinte, que é o caso do berílio. Eu vou mostrar essa estrutura do berílio, a X2 é 0, eu tenho também essa estrutura aqui, vou mostrar para vocês, X2 é 0, onde eu tenho o modelo. Vou colocar na altura do meu rosto para vocês verem, observe aqui que eu tenho o cloro, e aqui a ligação, que é uma ligação covalente. Ora, o berílio, pela posição na tabela periódica, deveria fazer uma ligação iônica, mas ele está fazendo ligação covalente. Já é uma exceção à regra que a gente conhece. Então, a gente vai mostrar a hibridação para que venha acontecer essa ligação com o berílio, certo? Nos próximos slides a gente vai ter isso aí. Então, vamos seguir um pouquinho, voltar um pouquinho bem aqui. O berílio, número atômico 4, a molécula linear. Você tem a distribuição eletrônica com S2, 2S2, 2P0, 2P0. Por que eu estou colocando P0? Que é o orbital, é o subnível, que vai ter os orbitais que vai formar a hibridação. Normalmente o que aconteceria? Eu teria os dois elétrons distribuídos para cima e para baixo, e aqui você teria os orbitais vazios. Para que aconteça a ligação covalente, é necessário que o orbital esteja sempre preenchido, ou seja, com um elétron. Então, do jeito que está aqui, você não tem ligação. Com essa configuração, não forma ligação covalente. Para justificar a ligação com o cloro, usa a teoria da hibridação. Aí nós vamos começar a falar da teoria da hibridação, que nós já tínhamos definido lá na frente para vocês. Certo? Então, para acontecer a hibridação, ela só ocorre com orbitais pertencentes ao mesmo nível eletrônico. Vamos ver o berílio. Peguei já a distribuição eletrônica, está aqui o final, aí eu vou para o estado excitado. O estado excitado do berílio tem um elétron que está para baixo, que é o vermelho, que vai sofrer a promoção. Essa promoção é dada por quê? A promoção é dada pela temperatura ou por uma vibração. No estado hibridizado ou hibridado, o que vai acontecer é que você tem dois orbitais, um S e um P, formando, e aí os híbridos, formam-se dois híbridos, orbitais híbridos tipo SP, e você tem dois orbitais vazios. Bom, o cloro tem 7 elétrons, está aqui os 7 elétrons distribuídos, aí ele vai compartilhar os elétrons dele para formar o octeto, que nesses orbitais estão sempre parecidos do SP, que são os orbitais do elemento central, que é o berílio. Isso aqui forma uma ligação covalente. Está aqui a ligação covalente, dá uma estrutura que é linear, 180 graus. Então a gente conclui que a geometria é linear, ângulo é de 180 graus e a hibridação é do tipo SP. Vamos ver a próxima. Eu tenho uma molécula do tipo AX2E1. AX2E1. Essa molécula, eu tenho ela aqui também, vou colocar ela para a gente dar uma olhadinha. Vocês observam essa molécula, só dando uma ajustada aqui no slide, que ela tem uma ligação que está lá, como sendo vermelha, e uma ligação que está aqui como sendo cinza. Essa ligação cinza aqui é uma ligação dupla com o oxigênio. E essa aqui é uma dativa do enxofre para o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, e aqui eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Ele compartilha 2 aqui, com o enxofre também tem 6, ele vai ficar com 8. E fica esses 2 elétrons aqui sendo os elétrons não ligantes. Então, para completar o octeto do oxigênio, só tem o quê? Já que esse aqui já tem 8, ele vai ter que dar uma dativa para o oxigênio, que está representado por aquela seta. É isso que nós vamos mostrar para vocês. Exatamente isso, essas ligações, como é que ela ocorre. Qual é o tipo de hibridação, se é que vai existir. Vamos ver agora, vamos mostrar para vocês como é que ocorre aqui. Certo? Vamos dar uma olhadinha para frente. Bom, eu vou fazer a distribuição eletrônica, a molécula é angular. O enxofre é 16, aí tem um S2, S2, 2P6, 3, 2, 3P4.
onde o último nível é o 3P4, tem 6 elétrons. Eu peguei o 3S2 e o 3P4 e distribuí os elétrons seguindo a regra de Hahn, princípio da exclusão de Pauli. Então eu tenho 2 orbitais cheios e tenho 2 orbitais semicheios, que seria o PX, o PY e o PZ. O cheio é o PX e o orbital S. O par de elétrons do subnível PX é o par de elétrons não ligante. Vai ser o E1, que é o primeiro par. Quando você andar mais um pouquinho, você vai ter o seguinte. A distribuição eletrônica, como eu já citei, está aqui. Os elétrons ao redor do elemento central, que é o enxofre, são 6 elétrons, ele pertence à família 6A. O oxigênio de um lado 6 elétrons, do outro oxigênio 6 elétrons. Quando eu faço compostilamento com oxigênio, que dá dupla ligação, eu tenho exatamente uma ligação covalente normal. E o enxofre vai dar uma dativa para formar a ligação coordenada dativa com o oxigênio. Aí o que está escrito aí? Que o enxofre doa um par de elétrons para completar o octeto, né? Qual é a geometria? Angular e o ângulo aproximadamente 100 graus. Você observa que aí não tem isso, a hibridação, né? Não tem hibridação. Vamos ver o próximo exemplo. Eu tenho a molécula do tipo H2E2, que é a molécula de água. Aqui a molécula de água também eu vou mostrar para vocês. A molécula de água está aqui, na minha frente. Está aqui, 2 hidrogênio, a ligação, e aqui em cima e aqui embaixo tem 2 pares de elétrons. Esses 2 pares de elétrons que vão dar a configuração angular. O que nós vamos mostrar aqui para vocês? Como é que ocorre? Vamos ver a hibridação do oxigênio na molécula da água. Ok? Um momentinho aí, por favor. Eu vou descer um pouquinho o slide para mostrar para vocês. Então aqui está a X2E2, molécula angular, onde tem oxigênio. Um S2, 2S2, 2P4. A última camada tem 6 elétrons. Está aqui os orbitais SP, onde eu distribuo os elétrons de acordo com o princípio, de acordo com a regra de Hahn, a regra da máxima multiplicidade. Depois o segundo elétron está em vermelho, com o princípio da exclusão de Pauli. Observe que eu tenho 2 orbitais, o PX e o S, já estão cheios. Eu posso ter ligação com o PY e o PZ. Então, unindo os orbitais SP, temos uma hibridação do tipo SP3. São formados 4 orbitais híbridos. Observe o que acontece aqui. Ó. Eu uni os orbitais, formei um SP3, um SP3, um SP3, um SP3. Então, são 2 pares de elétrons não ligantes ao E2. Olha a estrutura dela aqui. Tá, os 2 pares de elétrons, tá o ângulo de ligação 105. Então, geometria angular, ângulo 105, a hibridação é uma hibridação SP3 distorcida pela presença de 2 pares de elétrons não ligantes. Vamos para frente, por favor. Eu vou colocar para vocês agora, nesse momento, tá certo? Eu vou colocar para vocês um vídeo sobre o xenônio.